Lembra como foi a reunião de Zelensky com Trump no Salão Oval? Foi um desastre. Além disso, Donald Trump disse a Zelensky que ele não tinha cartas e que Zelensky estava jogando com a Terceira Guerra Mundial. É engraçado vindo de um cara que faliu um cassino e agora acha que está jogando xadrez 5D com a geopolítica global. No entanto, além do resmungo incoerente de um velho homem laranja e rabugento, Trump falou sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Durante a reunião, ele mencionou seu envolvimento na tentativa de encerrar a invasão da Rússia à Ucrânia, dizendo que estava no meio disso. Citação: "Eu sou a favor tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Eu quero que seja resolvido. De fato, é fundamental ser imparcial ao mediar um diálogo de paz entre duas partes em guerra." Mas Trump está no meio? Sério? Sabe, Trump disse que vai resolver Ucrânia-Rússia com um cara ou coroa, mas ops, tem a cara de Putin nos dois lados. Sua neutralidade foi novamente ameaçada. A especulação de que Donald Trump era um espião soviético que usava o pseudônimo Agente Krasnov ou Agente Laranja tem circulado na internet desde fevereiro. Seguindo a afirmação de um ex-agente da KGB no Facebook de que Trump foi recrutado por eles em 1987, neste vídeo vamos mergulhar mais fundo e descobrir quem realmente é o Agente Laranja. O que está ocorrendo? Exijo explicações. Parece uma história direto de um thriller da Guerra Fria, um rico presidente americano envolvido em laços secretos com um inimigo estrangeiro. Por anos, rumores e acusações se espalharam por Washington e além. A Rússia influenciou Donald J. Trump, desde conexões de negócios questionáveis nos anos 90 até a infame reunião na Trump Tower e a longa sombra da investigação de Mueller. A questão permanece. Trump priorizou os interesses russos em detrimento dos Estados Unidos da América enquanto presidente? A história é a seguinte: o magnata do setor imobiliário estava na Rússia, explorando locais para um possível arranha-céu. Sabe, como numa terça-feira comum, Yuri Dobinin, que era o embaixador soviético na época, sugeriu o conceito a Trump durante um almoço em Nova York. No final de 1986 ou início de 1987, por causa do embaixador, Trump escreveu em 1987 Trumps, a arte do azul petróleo, eu cito isso. "Pretendo construir um grande hotel de luxo em frente ao Kremlin. Em parceria com o governo soviético, eles me pediram para ir a Moscou em julho." Fim da citação. Nada suspeito, certo? Quando os soviéticos convidam você, eles estão fazendo isso com a maior sinceridade, certo? O interesse da inteligência do bloco oriental em Donald Trump pode ter começado já em 1977. Quando ele se casou com Ivana Selnikova, uma cidadã tchecoslovaca, a inteligência tcheca e possivelmente a KGB começou a monitorar o casal, interceptando as cartas de Ivana e coletando informações através de seu pai, que cooperou com os agentes tchecos. Esses dados provavelmente foram compartilhados com Moscou durante a era de reformas de Mikhail Gorbachev. Trump ganhou mais atenção em meados dos anos 80, quando a União Soviética procurou entender e influenciar as elites ocidentais. A proeminência de Trump como magnata imobiliário o tornou um alvo atraente. O embaixador soviético Yuri Dobinin supostamente orquestrou um esforço para cultivar Trump, organizando uma reunião na Trump Tower e depois o convidando para Moscou. A viagem de Trump em 1987, que incluiu uma estadia em um hotel controlado pela KGB, foi típica das operações de cultivo soviéticas. Hospitalidade extravagante combinada com vigilância da KGB. A agência de viagens soviética em turistas desconhecidos, uma fachada da KGB, facilitou a visita, apesar do aparente entusiasmo soviético. Nenhum negócio se concretizou, mas Trump retornou com a ambição política aumentada. De acordo com o ex-agente da Glavnoy Razvedivatelnoy Upravlenie Viktor Suvorov, tais esforços visam a influência a longo prazo, com visitantes potencialmente se tornando ativos. Anos depois, então Krasnov, Trump deixou Moscou de mãos vazias, mas com a convicção de que quer se tornar o presidente dos Estados Unidos. Nos anos 90, os negócios de Donald Trump enfrentaram sérios problemas financeiros. Em 1990, a organização Trump estava com dívidas enormes. Exatamente 3,4 bilhões de dólares, com Trump sendo pessoalmente responsável por mais de 800 milhões de dólares. Seus cassinos e hotéis estavam no prejuízo. Como você pode ser dono de um cassino e perder dinheiro? Porque a casa sempre ganha, mas não se você for o agente Krasnov, então você vai falir até um cassino.
Trump não cumpriu suas obrigações com a Trump Shuttle em 1992, embora tenha tentado retornar em 1995 ao tornar os hotéis Trump Casino e Resorts públicos. Ele arrecadou apenas 140 milhões de dólares ao invés dos 4 bilhões esperados, terminando aquele ano com uma perda impressionante de 916 milhões de dólares. Suas dificuldades financeiras persistiram até o final dos anos 90 e ele recorria frequentemente ao seu pai, Fred Trump, para ajuda, usando métodos fiscais duvidosos para ocultar esse apoio. Após o falecimento de Fred em 1999, Trump perdeu essa proteção financeira e suas empresas faliram. Em 2004 e depois novamente em 2009. Neste ponto, os negócios de Trump declararam falência tantas vezes que até o Monopoly não o deixa mais passar pelo ponto de partida. Quer dizer, estamos falando de um cara que herdou muito dinheiro do seu pai e houve pesquisas, as estatísticas. Se ele tivesse colocado todo esse dinheiro no SP500 e nunca tivesse feito nenhum negócio, ele estaria muito mais rico agora. Então, tudo o que ele fez na vida foi perder dinheiro. Ele realmente é um dos piores empresários por aí. Esta cidade merece uma classe melhor. Especialistas financeiros e bancos começaram a se afastar de Trump por causa de sua história financeira instável, até mesmo dando a ela um apelido, o Risco Donald. Apesar disso, entre 1998 e 2012, Trump lançou 15 projetos imobiliários, muitos deles financiados por russos ricos em busca de lugares seguros para investir seu dinheiro. Depois da crise financeira russa de 1998, a organização Trump virou uma parceira popular por seu apelo de luxo e falta de fiscalização rigorosa. Um apoio importante veio do grupo BlackRock, que foi iniciado por um ex-funcionário soviético. O Deutsche Bank, um dos poucos bancos que emprestavam para Trump mesmo após ser multado por má gestão de dinheiro russo, não sofreu influência russa, segundo Trump. Tão difícil que parece que os cheques dos oligarcas foram escritos com tinta invisível. Muitos compradores russos estavam interessados nas propriedades de Trump, especialmente na Flórida, onde comunidades apelidadas de Pequena Moscou começaram a desenvolver negócios notáveis, como o bilionário russo Dmitry Rybolovlev. Comprar uma mansão Trump por 95 milhões de dólares levantou suspeitas sobre possíveis projetos de lavagem de dinheiro como os de Trump. Soho recebeu apoio significativo de pessoas ligadas à antiga União Soviética, algumas envolvidas em corrupção, jogando luz sobre a forte dependência de Trump em relação aos interesses russos para financiamento, até agora nada fora do comum. Quem não recebe dinheiro dos oligarcas russos? Eles obviamente investiram em Trump porque ele é um gênio e nada mais, certo? Eu ousei afirmar que se eu recebesse 10 milhões agora e tivesse que começar meu próprio cassino, eu o administraria com lucros. Afirmo isso agora. Mas e as eleições? O chamado relatório Mueller é o documento oficial que detalha os resultados e conclusões da investigação do ex-conselheiro especial Robert Mueller sobre a tentativa da Rússia de interferir nos Estados Unidos. Eleição presidencial de 2016. A investigação focou nas alegações de conspiração, de colaboração entre a campanha de Donald Trump e a Rússia e as acusações de obstrução da justiça. O documento de 448 páginas conclui que, embora não houvesse evidências suficientes para acusar Trump ou sua campanha de conspiração criminosa em conexão com a interferência eleitoral russa, a campanha esperava se beneficiar dos vazamentos russos, particularmente aqueles via Wikileaks direcionados a Hillary Clinton. No entanto, o relatório apresenta evidências substanciais de potencial obstrução da justiça. Ele detalha 10 instâncias em que Trump procurou impedir a investigação, como tentar demitir o conselheiro especial Robert Mueller e influenciar testemunhas como o conselheiro da Casa Branca, Don McGahn. McGahn recusou a ordem de Trump para remover Mueller e estava preparado para renunciar ao invés de cumprir. Um padrão ecoado por outros no círculo de Trump que se recusaram a seguir ordens potencialmente ilegais, Trump dizendo que não interferiu na investigação de Mueller, é como uma criança gritando: "Eu não comi os biscoitos, com migalhas por todo o rosto e as mãos ainda no pote." O relatório também observa que Trump editou uma declaração enganosa sobre a reunião da Trump Tower de 2016 envolvendo russos e sua equipe de campanha, e instou oficiais como Jeff Sessions e Corey Lewandowski a afirmarem publicamente sua inocência. A equipe de Mueller decidiu acusar os auxiliares de Trump, além daqueles já indiciados, enfatizando que os esforços de obstrução foram em grande parte mal sucedidos porque a equipe se recusou a agir.
Mueller não acusou Trump não porque ele era inocente, mas porque sua equipe tratava suas ordens como um bate-papo em grupo, sugestão, vista, ignorada e nunca posta em prática. No entanto, a investigação levou a consequências jurídicas significativas para várias pessoas e entidades. A investigação resultou em 34 acusações, incluindo 3 empresas russas e 7 confissões de culpa, com 5 pessoas condenadas à prisão. Entre as figuras de maior destaque estava Paul Manafort, ex-presidente da campanha de Trump, que foi condenado por crimes financeiros ligados ao seu trabalho de lobby na Ucrânia. Ele foi sentenciado a mais de 7 anos de prisão após confessar culpa por conspiração e manipulação de testemunhas. Seu associado, Rick Gates, também se declarou culpado de conspiração e mentiu para os promotores, cooperando com a investigação para reduzir sua sentença. Michael Flynn, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, admitiu ter mentido para o FBI sobre contatos com o embaixador russo e sobre lobby não divulgado para a Turquia. Ele admitiu que suas ações afetaram a investigação do FBI sobre a Rússia. Roger Stone, um aliado de longa data de Trump, foi condenado em 7 acusações, incluindo mentir para o Congresso e manipulação de testemunhas, originadas de suas comunicações sobre o Wikileaks e seu papel na divulgação dos e-mails democratas hackeados. Como você pode ver, mentir e conspirar entre o círculo de Trump é uma obrigação. E claro, Trump perdoou esses senhores e dezenas de outros, porque onde mais ele poderia encontrar tantos mentirosos devotos? Embora Trump não tenha sido preso por uma suposta colisão russa em seus primeiros 100 dias de presidência, ele fez de tudo para destruir a aliança dos Estados Unidos da América com a Europa. Durante sua presidência, Trump criticou repetidamente a OTAN, vendo-a como um fardo injusto para os Estados Unidos da América devido ao baixo gasto com defesa de outros membros. Em seu segundo mandato, Trump não ameaçou abertamente deixar a OTAN, mas minou significativamente sua credibilidade. Especialmente o artigo 5, o princípio de que um ataque a um membro é um ataque a todos. Suas observações, incluindo duvidar se os Estados Unidos da América defenderiam a Europa e sugerindo que a Rússia atacasse membros inadimplentes da OTAN, levaram os aliados a questionar o compromisso da América. Trump tratou o artigo 5 da OTAN como uma associação de academia. Gosta de aproveitar os benefícios, mas some na hora de se esforçar. Quer desistir? Eu quero desistir da academia. As ações de Trump, como se aproximar da Rússia, impor tarifas aos aliados e humilhar líderes europeus, aprofundaram os medos na Europa de que não se pode mais confiar na OTAN. Líderes europeus como Emmanuel Macron e o germanista Friedrich Merz enfatizaram a necessidade de autonomia estratégica, reconhecendo um futuro onde a Europa pode precisar se defender sem a ajuda dos Estados Unidos da América. Discussões sobre o dissuasor nuclear europeu, especialmente envolvendo o arsenal da França, ganharam impulso. Apesar das críticas de Trump, os gastos com defesa da OTAN aumentaram, com 23 dos 32 membros agora gastando a meta de 2% do produto interno bruto. A Estônia estará perto de 5% nos gastos com defesa da OTAN no próximo ano, liderando em termos de porcentagem. Trump reivindica crédito, mas especialistas sugerem que a agressão de Vladimir Putin é o real catalisador. É como se Trump dissesse que construiu a paz mundial em um dia, mas sua única ação foi tweetar Vladimir pare enquanto jogava golfe. Enquanto isso, o enfraquecimento do compromisso dos Estados Unidos da América sob Trump tem implicações globais. Se os aliados duvidam do artigo 5, adversários como a Rússia podem testar a resolução da OTAN através de um ataque na zona cinzenta, como sabotagem ou guerra cibernética. Alguns políticos europeus veem um lado positivo, apesar de tudo, pois pode ser uma chance para a Europa assumir maior controle sobre sua defesa. No entanto, a transição para longe da liderança dos Estados Unidos da América é uma grande mudança após 80 anos de dependência, levantando questões difíceis sobre a futura segurança da Europa e liderança estratégica. Trump trata a OTAN como um bate-papo em grupo. Se ele não gosta da conversa, simplesmente sai e começa outra com a Rússia. Tudo bem, vou construir meu próprio módulo lunar com blackjack e prostitutas. Donald Trump se orgulha de sua natureza imprevisível e estilo transacional. Embora esses métodos possam ser eficazes no setor imobiliário, eles podem se mostrar prejudiciais nas relações internacionais, colocando em risco as parcerias duradouras que os Estados Unidos da América estabeleceram com nações como Japão, Alemanha, Austrália, Canadá e Grã-Bretanha.
O conflito tarifário e a linguagem agressiva da administração Trump diminuíram a confiança entre os aliados, levando líderes como Mark Carney, do Canadá, e Friedrich Merz, da Alemanha, a defenderem uma maior autonomia em relação aos Estados Unidos da América. Embora as nações afetadas pelas tarifas possam buscar acordos para mitigar o dano econômico, é provável que implementem mudanças de política de longo prazo, visando diminuir sua dependência dos Estados Unidos da América. Os custos geopolíticos incluem uma possível queda nas vendas de armas americanas à medida que as nações europeias consideram a compra de armas europeias. Devido às ameaças de Trump e ao dano nas relações com aliados-chave como o Japão e a Coreia do Sul, que agora veem as tarifas dos Estados Unidos da América como uma crise, o comportamento imprevisível de Trump ameaça a confiança que sustenta as alianças dos Estados Unidos da América, beneficiando rivais como a China. Recuperar a confiança perdida durante o governo Trump será um desafio enorme, mesmo após sua saída. A retórica de Trump sobre expansão territorial sugere uma possível mudança na política externa americana. Embora ele possa não buscar literalmente a conquista militar, suas palavras sobre Groenlândia, Panamá e Canadá levantam preocupações sobre o ressurgimento de ambições imperialistas. Não está à venda, nunca estará à venda. Mas nunca diga nunca, nunca diga nunca. Os apelos de Trump para expandir o território americano e sua abertura para usar pressão econômica ou militar ameaçam minar um princípio-chave da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial: a proibição da aquisição territorial através de coerção ou força. Historicamente, a expansão territorial era comum, com países tomando terras de vizinhos mais fracos. Os Estados Unidos da América tiveram uma história de expansão territorial agressiva no século XIX. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tiveram um papel fundamental em criar uma ordem global voltada para a paz, prosperidade e proteção da soberania. Esta ordem desencorajou a expansão territorial agressiva e promoveu o respeito pelas fronteiras nacionais, contribuindo para um declínio nas guerras interestaduais e o florescimento da democracia e do comércio. A retórica de anexação do Trump é tão audaciosa que ele chamaria a Groenlândia de Trump Ice Resort. A retórica expansionista de Trump se alinha com as ações de potências revisionistas como Rússia e China, que testaram os limites dessa norma pós-guerra. A proposta de Trump de retomar o Canal do Panamá ou reivindicar a Groenlândia por segurança nacional reflete uma disposição para usar força ou coerção para ganhos geopolíticos. Cenas. Essa retórica não só prejudica a diplomacia, como também arrisca legitimar a agressão territorial globalmente. Se os Estados Unidos da América abandonarem seu compromisso com a não agressão, isso poderia desestabilizar as relações internacionais e encorajar outras potências a adotarem políticas expansionistas similares. Um mundo onde a conquista se torna aceitável provavelmente levaria a um aumento dos conflitos e do sofrimento humano, minando a estabilidade global que sustentou décadas de progresso. As consequências de tal mudança também poderiam ser prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos da América. Se os planos de anexação de Trump forem adiante, Putin e Xi podem começar a dar aulas de paz em vez de liderar invasões. Se você acha isso preocupante, veja os cortes na inteligência dos Estados Unidos da América. Segundo o Washington Post, o governo Trump planeja cortes significativos de pessoal na CIA e em outras importantes agências de inteligência dos Estados Unidos da América. A CIA pretende eliminar 1.200 posições, além de milhares de outras de diferentes setores da comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América, conforme relatado pelo jornal. Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump e seu parceiro bilionário Elon Musk embarcaram em uma iniciativa de redução de custos que impactou severamente e visou desmantelar várias agências, levando à saída de mais de 200 mil funcionários federais. Bem, quem precisa da CIA de qualquer maneira quando ele tem Make America Great Again, agente de Moscou, governando a América Make America Great Again? Trump também nomeou Tulsi Gabbard como diretora da Inteligência Nacional. Gabbard, ex-congressista democrata do Havaí que mudou para o Partido Republicano, enfrentou críticas por suas visões, particularmente em relação à política externa dos Estados Unidos da América e suas posições sobre o conflito na Síria e na Ucrânia. Sua viagem controversa à Síria em 2017 levou a acusações de alinhamento com as perspectivas russas.
Gabbard tem sido vocal sobre seu ceticismo em relação à intervenção dos Estados Unidos da América, recebeu apoio de Trump por seu compromisso com os direitos constitucionais e uma abordagem de defesa forte. Trump escolher Tulsi Gabbard para comandar a inteligência nacional é como dar as chaves do quarto do pânico para alguém que acha que os ladrões têm um bom argumento. As conexões de Donald Trump com interesses russos são complexas e controversas. Ao longo de sua carreira, ele teve tanto relacionamentos intrigantes quanto sérias questões levantadas sobre eles. Suas conversas sobre projetos em Moscou e laços com investidores russos levantam dúvidas, especialmente com o recente escrutínio sobre os esforços da Rússia para influenciar as eleições americanas. Apesar de afirmar que pode ser neutro na resolução do conflito Rússia-Ucrânia, muitos se perguntam se ele realmente pode permanecer imparcial, dado o seu histórico. Seu envolvimento passado com a Rússia, marcado por negócios e dificuldades financeiras, sugere que o interesse próprio pode ofuscar sua capacidade de agir no melhor interesse do país. Os vínculos entre Trump e a Rússia destacam os desafios de equilibrar interesses pessoais e nacionais. Ao olharmos para o seu passado, a verdadeira questão permanece: alguém com uma história tão complicada pode realmente mediar efetivamente nas relações internacionais? Minha resposta para você é um não definitivo. O tempo nos mostrou isso agora. O próprio Trump está nos mostrando que ele não entende nada sobre negócios, nada sobre relações geopolíticas e que ele não valoriza os aliados que os Estados Unidos da América construíram ao longo do último, vamos chamar de século. Ele está demolindo-os, meus amigos. Esta é a minha análise aprofundada sobre Agente Laranja ou Agente Krasnov, também conhecido como Donald Trump. Ao meu próximo vídeo, meus amigos, e tchau, tchau.